DCT TV News de hoje eu converso com a especialista em ações coletivas e presidente do Comitê Técnico do Instituto Defesa Coletiva, Lilian Salgado. Obrigada, Lilian, por essa entrevista. Obrigada pelo convite, uma grande honra estar aqui com vocês. Vamos começar explicando às pessoas o que é uma ação coletiva. Bom, a ação coletiva é um instrumento eficaz para combater os abusos em massa. Através de apenas uma ação, é possível proteger milhares de consumidores. E quem são as entidades que podem ajuizar essa ação coletiva? O Ministério Público, os PROCONs e as entidades de defesa do consumidor, nos termos do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Todo mundo ouve falar, mas não sabe especificamente o que é e como funciona. Quais são os direitos do consumidor principais que ele deve ficar atento? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe princípios para proteger aquele consumidor hipervulnerável. Então, nós temos como princípios do Código de Defesa do Consumidor o princípio da informação, da boa-fé, da lealdade, né? É também importante ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, ele protege aquele consumidor vulnerável, hipossuficiente perante os grandes fornecedores. Então, esse diploma legal, ele traz instrumentos para que aquele consumidor possa lutar pelos seus direitos. Quando o consumidor vai adquirir algo, o que ele deve ficar atento? Bom, primeiro o consumidor deve ter as informações sobre o preço, se for uma outorga de crédito, um financiamento, ele deve exigir o seu contrato e verificar todas as cláusulas contratuais. Porque no Brasil a gente não tem o direito de arrependimento. Então toda vez que você faz uma compra, um produto ou contrata um serviço, você não tem esse direito de reflexão. Vai haver uma exceção, por exemplo, nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, como é o caso da internet, do telefone, que aí o consumidor tem 7 dias para desistir daquele contrato. Você falou aí algo muito importante, ler o contrato. Porém, a gente sabe que na prática isso não acontece. E temos também uma boa parte da população que são analfabetos funcionais. A pessoa lê, mas não compreende aquilo dali. Existe algum tipo de proteção direcionada a essas pessoas? Sim, o código ele traz no seu artigo 46 que o consumidor ele tem o direito prévio de ter acesso a essas informações. Então, por exemplo, se um banco liga para um aposentado e faz um contrato pelo telefone e ele não teve as informações prévias, esse contrato é considerado nulo. Então, é por isso que o código ele protege esse consumidor hipervulnerável. Que interessante. Entrando agora no sentido do IDC, Instituto de Defesa Coletiva, quais são as ações do IDC voltadas à população? O Instituto de Defesa Coletiva hoje tem mais de 200 ações coletivas contra grandes fornecedores, bancos, financeiras, empresas de telecomunicação e outros. A nossa missão é propagar a defesa coletiva no Brasil e também proteger esse consumidor hipervulnerável. Então hoje nós temos o foco na defesa do consumidor de crédito e temos um grande projeto que é o projeto do crédito consciente aos idosos. Conversa um pouco, fala um pouco para o pessoal sobre esse crédito. Esse projeto, ele surgiu em decorrência de uma autocomposição de uma ação coletiva, que o Instituto, em conjunto com a Defensoria e o PROCON, acionou um banco que estava lesando milhares de idosos. Foi feita uma autocomposição, um acordo, uma destinação de dano moral para essas entidades e com essa verba o Instituto de Defesa Coletiva fez um documentário, Covardia Capital, que ganhou um prêmio de melhor documentário do Festival Internacional de Trancoso. E também lançamos o Crédito Consciente para os Idosos, que é a conscientização da população idosa sobre as armadilhas do crédito.
É possível listar aos idosos o que eles devem ficar atentos com relação a esses bancos que oferecem, essas pessoas que se aproximam já avisando o sítio deles serem aposentados? Sim, primeiro, nunca aceitar qualquer contratação pelo telefone, porque isso é proibido por lei. Inclusive, existe uma ação coletiva do Instituto que veda esse tipo de comportamento. Então, não contratar pelo telefone, não contratar por pressão de familiares ou também até dos bancos, né? Não aceitar nenhuma contratação na rua, né? E sempre que tiver dúvida, o consumidor idoso deve levar esse contrato para os PROCONs ou para as entidades de defesa do consumidor. Também é importante, ao contratar, conversar com a família, fazer um orçamento doméstico, né? E nunca contratar sem ter a certeza que terá condições de pagar. Ao que me parece, existe um limite de idade, inclusive, para que a pessoa tome essas ações sozinhas, não é isso? Exatamente. Primeiro, o crédito consignado, é importante ressaltar que ele tem um limite, né? Que só pode reter até 35% da remuneração do idoso, que é 30 para empréstimos e 5 para cartão de crédito. E saiu uma instrução normativa do INSS que proíbe essa contratação do crédito consignado para idosos acima de 80 anos. Seria no sentido da pessoa não ter mais totalmente as faculdades. Exatamente, justamente para proteger aquele consumidor hipervulnerável, né? Ele é vulnerável pela sua idade, pela fragilidade. Existe também uma pesquisa do INAF de 2017 que fala que apenas 7% das pessoas maiores de 50 anos que têm condições de ler um contrato complexo, né? Então, se o idoso ele não tem condições de entender um contrato, como que ele vai obter essas informações pelo telefone? Ótimo. Lilian, quais são os benefícios dessas ações coletivas para a população efetivamente? Bom, essas ações coletivas, além de proteger milhares de consumidores, né, apenas através de um processo, ela também traz uma economia processual para o judiciário. É muito comum a gente ver o judiciário com inúmeras ações com teses repetitivas. Através de uma ação coletiva é possível julgar e proteger milhares de consumidores, né, trazendo uma economia processual e também para o próprio Estado. As pessoas que ficaram interessadas em conhecer o trabalho do IDC, elas devem acessar como? Bom, as pessoas podem entrar no site, que é www.defesacoletiva.org.br, e também podem fazer denúncias e fazer associação de forma gratuita. Elas conseguem fazer essas denúncias também pelo site ou telefone? Sim, as pessoas podem fazer a denúncia pelo site, por e-mail, contato@defesacoletiva.org.br ou pelos telefones. Para a gente finalizar, o Instituto Defesa Coletiva ele tem esse lado fraternal. E nós sabemos que transformar a sociedade não é uma tarefa fácil, né? Ela é algo que tem que partir da ação de cada ser humano. Qual a sua mensagem para que isso possa acontecer cada vez mais e nós possamos ter esse olhar assim, de união, de transformação e de empatia com o próximo? Bom, o Instituto Defesa Coletiva, ele acredita que através de ações, mudanças, a gente pode transformar na nossa sociedade para uma sociedade mais justa, equilibrada nas relações de consumo. Para isso é importante que os consumidores eles tenham informações sobre os seus direitos e também as entidades, o Ministério Público, o poder público realize sanções severas para que os fornecedores também se tornem em fornecedores responsáveis. Ótimo. Muito obrigada por sua participação. De nada, é um grande prazer estar aqui com vocês. O IDCT TV News de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, você já sabe. comunicação@idct.org.br. Até semana que vem.